Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aí hoje para estudar mais um capítulo da Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Se você está acompanhando aí, estamos estudando um capítulo da Bíblia por dia e hoje mais um dia para estudarmos juntos, tá? Se você está acompanhando Mateus capítulo 1 até o capítulo 4, tem uma divisão, né, que apresenta ali Jesus chegando no mundo, a pessoa do rei. Depois do Mateus capítulo 5 a 7, nós vemos aí os princípios do rei, né, que é o Sermão do Monte. E agora, a partir do capítulo 8 e capítulo 9, nós vamos ver aí o poder do rei, né? Ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre os milagres, né, de Jesus e a sua compaixão pelas pessoas e muitos milagres que ele fez. Por exemplo, nós vamos ver no capítulo 8 cura sobre as doenças, no capítulo 8 o poder sobre a natureza, né, o poder sobre demônios, no capítulo 9 o poder sobre o pecado e o poder sobre a morte. Então a gente vai poder aí ver o poder de Jesus no capítulo 8 e 9 de Mateus, tá bom? Vamos começar lá no versículo 1, Mateus 8, 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A gente vê que aqui sobre um texto sobre a lepra, né? Capítulo 8, versículo 1, deixa eu pegar aqui, 8, 1 até o 4. A lepra nos dias de Jesus era um dos temas mais mais temidos, né? Essa doença não tinha cura, não tinha ainda inventado, né, um tratamento para essa doença. Então essas pessoas que tinham lepra naquela época, eles sofriam muito, eles eram isolados, né? Eles eram colocados em leprosários, então eles não podiam conviver, né, com outras pessoas. Então hoje essa doença, lepra, né, ela é chamada hoje de hanseníase, né? Até foi mudado o nome dela, até para não ficar assim tão estigmatizada essa doença, né, nos dias de hoje, como foi, né, na época de Jesus, na Idade Média. Até dizem os estudos que era tão terrível, né, essa doença, que as pessoas colocavam, quando uma pessoa que tinha lepra, ela mendigava, né, aí ela colocava uma cestinha para pedir uma moeda, colocava uma vara, né, à distância, para não ter contato com as pessoas, né, que queriam dar a oferta. Então a lepra era uma doença muito terrível, né? Então no capítulo 8, aí o comecinho vai falar sobre essa pessoa que tinha lepra, né? E, por exemplo, ela tinha que estar distante, né, da sua família. Se ela tinha, por exemplo, ela tinha que viver distante, né? Se ela tinha um esposo, tinha que sair do casamento. Se tinha um marido, não podia ter contato, filhos, né? Então a lepra era uma doença muito terrível, né, na época de Jesus. E o versículo 2, né, Mateus 8, 2, o leproso fala: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, né? Esse leproso, ele diz para Jesus: se tu quiseres, você pode purificar-me. E é interessante que Jesus fala assim: quero, né? Quero, fica limpo. Jesus toca nesse leproso, né? Eu fico imaginando que as pessoas fugiam, né, dessa pessoa. Era comum pessoas fugirem, né? Porque era uma doença transmissível, né? E aí você vê que Jesus ele ao contrário, né? Ele não foge, né? Ele toca, né, nessa pessoa. Ele transmite amor e imediatamente, né, diz a Bíblia, aquela pessoa ficou curada.
né? E então assim, enquanto as pessoas afastavam, Jesus se aproximou dele, né? Ele chegou talvez com vergonha, né, diante de Jesus, chegou assim meio que tímido. Senhor, se quiseres, né, humildade. E Jesus falou: quero, fica limpo. E ele tocou, e Jesus tocou nele. Tem até uma outra linguagem que fala que Jesus abraçou ele, né? E Jesus manda então ele se apresentar ao sacerdote, né? Está em Mateus capítulo 8, versículo 4, disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faze a oferta. Por que Jesus mandou, né, ele se apresentar ao sacerdote? Porque o sacerdote era o médico, né, na época. E aí então é o sacerdote que vai lá e fala que ele então realmente, né, está curado, e dá o diagnóstico que ele pode voltar, né, voltar aí à sua convivência, né. Bem-vindos a todos aí, tá? Que bom que vocês estão por aí hoje. Boa tarde a todos. Então é isso, né? É o primeiro relato no capítulo 8, a primeira cura, né? A primeira cura é Jesus curando um leproso, tá? Nós vamos ver no capítulo 8 de Mateus, tá? Várias curas, tá? Se você quiser pegar sua Bíblia aí e abrir e acompanhar, se estiver, né, disponível. Então todos são muito bem-vindos, né? Aí vai ter a cura de um centurião, cura de um escravo, né? De um centurião romano, o capítulo 8, a partir do verso 5 até o verso 13, né? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico. Essa história do centurião romano, eu até preguei esses dias na igreja. O que era um centurião? Era uma pessoa que tinha uma posição no Império Romano, ele cuidava de 100 soldados, e diz a Bíblia que ele tem um escravo que está doente, né? E esse escravo que está enfermo, então esse escravo que está doente, ele pede para Jesus que ele vá na casa dele, né, visitar esse escravo. Mas aí é interessante que Jesus fala que vai na casa do centurião, e Jesus, então ele fala assim para o centurião: não, Senhor, mas não precisa. O centurião fala para Jesus: Senhor, não precisa ir não, manda uma palavra, né? O versículo, você está com sua Bíblia aí, versículo 9, versículo 8, né? Mateus 8, 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda uma palavra, o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo, vai, ele vai, vem, ele vem. Então veja bem, o que ele raciocina o centurião? Ele pensa assim: se eu dou uma ordem, as pessoas obedecem a minha ordem. Logo, se Jesus, que é um comandante supremo, um comandante espiritual, se ele der uma ordem, será obedecida também, né? Os anjos, enfim. E aí Jesus fala assim, algo que nunca viu, né? Tamanha fé em Israel. Ele faz um elogio assim, né, para aquele comandante romano, né? E então, enfim, chega a cura à distância, né? É interessante que essa passagem fala que Jesus curou, né, à distância, né? Ou seja, que nossas orações, né, podem ser encontrar as pessoas à distância, né? Eu falo sempre uma oração pelo WhatsApp, né? Hoje o celular em nossas mãos, pega e manda um áudio, manda uma oração por alguém enfermo, né? Deus ouve as nossas orações e chega, né, à distância. Ele não tocou nesse escravo, ele não entrou na casa do centurião, e uma palavra dele encontrou a restauração, né? Então também é uma outra cura muito bonita de Jesus. Então você vê, já vimos duas curas, né? Vimos a cura do paralítico, e a cura do leproso, e a cura do servo do centurião romano. Tem mais uma cura, versículo 14, a cura da sogra de Pedro, né? Aí tem sempre os engraçadinhos, fala: pô, Jesus, até a sogra, né, foi curar, né? Por deixar a sogra doente. Jesus, eu amo muito a minha sogra, mas deixa ela lá longe de mim, né? Mas não, né? O Pedro tinha amor pela sua sogra, e diz o versículo 14: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra muito acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou pela mão, a febre deixou, ela se levantou e passou a servi-lo, né?
Então Jesus vai visitar, né, a sogra de Pedro. Logo parece que Pedro era casado, né? Você vê que os apóstolos eram casados. Então essa ideia de uma igreja aí que fala que não podem casar, né? Enfim, não parece muito correta na Bíblia. E ele era casado e Jesus foi lá, né? Tocou, curou e a febre a deixou, né? Muito lindo. E no versículo 16, se tiver com sua Bíblia aberta, Mateus 8:16, fala que chegada a tarde, né, depois da cura dessas curas, trouxeram-lhe muitos endemoniados e com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, né? Então aqui é um texto de Isaías, se eu não me engano é Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então é uma citação e bonito o texto, né? Provando que Jesus, né? Deixa eu conferir aqui, Isaías 53, versículo 4, provando, né, que Jesus veio, né? O Messias havia chegado, né? Aquele que era prometido havia chegado, e ali agora ele está fazendo muitas curas, né? Inclusive poder sobre os demônios, né? Aí avançando, né? O versículo 20, aqui Jesus põe à prova os que querem segui-lo, né? Tem esse título na minha Bíblia. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que for. E Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu um ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, as pessoas viam muitas curas, né, de Jesus, viam muitos milagres e diziam: eu vou seguir também, eu quero seguir, né, é tão bonito o que você está fazendo. Aí ele fala: olha, as raposas, né, têm suas casas, seus covis, né, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem casa, não tem onde reclinar a cabeça, não tem um travesseiro, não tem onde dormir, né? Então não é uma vida seguir a Jesus. Eles estão entendendo mal. Logo vai vir a cruz, vai vir a crucificação. Não é essa a proposta, né, de Jesus, de ser um rei, de tomar o reinado político, né, de Israel, retomar as terras perdidas, avançar, guerrear contra os inimigos. Não eram essas propostas que Jesus tinha. Então, até nós falamos ontem, né, Mateus 7, Sermão do Monte, ele fala assim para nós, né, da porta estreita, né, a porta larga, a porta estreita, ou seja, que a gente precisa entender que o reino de Deus é um reino de renúncia, né, muitas vezes da ganância, da avareza, perdoar as pessoas, né, dar a outra face. São tantos princípios, né, que não é só esse holofote do milagre, né. Aí avançando, né, o versículo 23, Mateus 8:23, fala que ele tem poder agora sobre a natureza, a tempestade, né? Ele já tem poder sobre a doença, curou um leproso, curou o servo de um centurião à distância, curou a sogra de Pedro, e agora vai mostrar que ele tem poder sobre a natureza também, né? Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Tem até uma música, né, um hino, Sossegai, né? O hino fala assim: Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, né? Aí depois vai dizer lá, né? Sossegai, sossegai. Ou seja, Jesus mandou sossegar, né? O vento, o mar, a tempestade, né? As pessoas falam: nossa, quem é este que até tem poder sobre os ventos e o mar? Até o vento e o mar lhe obedecem, né? Ou seja, ele tem poder sobre as doenças. Jesus tem poder sobre as enfermidades, tem poder sobre a natureza, né? Tudo lhe obedece. E também ele tem poder sobre os demônios, que é o próximo versículo, aí o próximo trecho do Mateus 8, versículo 28, a cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho.
Então aqui, para a gente indo para o final desse capítulo, temos a história aqui de dois pessoas endemoniadas, né? É interessante, né? Tem gente que não acredita, né, em demônios, né? Eu sei que há muita, hoje assim, né, talvez muito barulho, muita polêmica em cima desse assunto. Eu vejo até na televisão, às vezes, pastores colocando demônios para falar, né? Enfim, dá muito ibope, né, eu acho. E até um dia perguntaram para um demônio assim: qual a igreja que você mais gosta, né? Daí o demônio falou: da Universal. Por quê? Porque lá eu falo no microfone, né? Então assim, fazer um show, né? Fazer um show, uma propaganda sobre os demônios, né? Botam medo nas pessoas. Então assim, vai cair no descrédito, né? Mas é um tema bíblico, né? É um tema da palavra de Deus. Existem, né, realmente demônios. E aqui fala, né, desses dois homens que estavam endemoniados. Esses homens, eles eram furiosos, né, diz a Bíblia. Eles viviam nos sepulcros, eles perseguiam as pessoas, ninguém conseguia passar por ali porque eles faziam, né, aterrorizavam, talvez assaltavam, maltratavam, perseguiam. Então, quando Jesus chega, né, olha o que diz o verso 29, né, Jesus chega ali, e eles que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Interessante, né? Até os demônios sabem quem é Jesus, né? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus, né? Ele é reconhecido, Jesus, né, como Filho de Deus pelos demônios. E aí você conhece essa história que os demônios pedem, né? Por que vocês vieram nos atormentar? Por que você não veio nos atormentar antes do tempo, né? Ou seja, antes do juízo final? E aí eles pedem, né? Então que Jesus autorizasse que eles fossem para uma manada de porcos, né? E Jesus então ordenou, né? Jesus autorizou que eles fossem para essa manada de porcos. O Evangelho de Marcos fala uma legião de demônios, né? Que uma legião era mais de 1000 demônios. E aí então aqueles porcos, diz o capítulo 8, o verso 32, pois ide ordenou Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e isso toda a manada se precipitou de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram, né? Fugiram os porqueiros, chegando à cidade, e contaram todas essas coisas, o que acontecera a um endemoniado. Ou seja, aquele homem endemoniado, né? Fala dois no começo ali, dois endemoniados, né? Então aqueles homens ficaram livres, né? E aqueles demônios foram para os porcos, e os porcos se precipitaram no mar, né? E aí as pessoas da cidade, interessante aqui esse ponto, sabe? Que as pessoas da cidade, pela perca, né? Os donos daqueles porcos, eles foram para a cidade e contaram. Olha o versículo 34, tá? Já estamos finalizando o capítulo. Então a cidade toda, veja bem, a cidade toda saiu para encontrar Jesus, e vendo, lhe rogaram para que se retirasse da terra deles, tá? Olha o que diz aqui: toda a cidade foi lá e rogou: Jesus, retira-te da nossa terra, né? Retira-te da nossa terra. Gente, a cidade foi unânime no apelo para Jesus ir embora dali. Por quê? Eles queriam que ele fosse embora? Porque eles estavam com medo do prejuízo financeiro, né? Perderam porcos, daqui a pouco talvez seria a vaca, depois seria a ovelha, depois seria o quê? Então eles estavam com medo de Jesus. Mas eles não perceberam que aqueles dois homens que antes estavam endemoniados, agora estão lúcidos, né? Agora estão sãos. Ou seja, eles estavam dando mais valor nos porcos do que em pessoas. E eu acho que é uma reflexão aqui, né, para nós. O que tem mais valor, né, para nós? Porcos ou pessoas? Eu me lembro de uma vez que eu vi uma cena. Eu estava de carro aqui no centro de Rondonópolis, e de repente eu vi um carro parando no meio brusco no semáforo, e veio um motoqueiro atrás e bateu no carro. Foi um barulho alto, e o motoqueiro bateu e caiu. Foi forte a pancada. E eu fiquei observando a reação do motorista, né, que estava no carro, o dono do carro. Quando ele saiu do carro, a primeira coisa que ele foi ver se tinha machucado o carro dele. Ele não olhou nem para a cara do motorista, do motoqueiro, do motoboy. Ele foi direto no carro, né? Eu sei, irmãos, que o carro tem valor, eu sei que é difícil comprar um carro, eu sei que tem custo,
Mas eu fico pensando assim, o que vale mais, né? Pessoas, coisas, qual a ordem de prioridade em nossa vida, né? Porcos, pessoas. Eu acho que o carro naquele momento tem valor, mas ele primeiro poderia olhar para uma pessoa que está no chão, que bateu no seu veículo, né? Poderia dar assistência para aquela pessoa. Depois ele poderia ver o estrago e até de repente pedir uma reparação. Mas a questão é valores, né? Que mais tem valor para nós, né? Pessoas, coisas, né? Qual é a nossa ordem de prioridade? Então, eu acho que esse texto mexe muito com a gente nesse ponto, né? A cidade inteira pediu para Jesus ir embora, né? E Jesus foi. Se você pegar Mateus 9, Jesus entrou num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade, né? Então, ele foi embora daquela região ali, né? Por quê? Porque ele não era bem-vindo. Jesus não vai ficar num lugar que ele não é bem-vindo, tá? Se você na sua casa achar que ele não é bem-vindo, ele vai sair da sua casa. Porque ele não fica onde ele não é bem-vindo, né? Ele é educado, ele é um cavalheiro. Até para ele entrar na nossa vida, ele pede licença. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, ele está à porta e bate. Ele não arromba, ele não invade, ele pede licença, né, para entrar. Tá bom? Então que possamos refletir no capítulo 8 de Mateus, né? São tantas lições, tantas curas, tantos exemplos para nós e possamos aplicar essa palavra em nossa vida. Tá bom? Obrigado pela companhia aí. Deus abençoe a todos.